Fala, traders, vamos para mais um diário de trades. Bora para a leitura de mercado. Hoje realizei uma venda no mini índice. Felizmente acabei sendo estopado. Aqui as características da entrada. Pivô de baixa ancorado nas médias. Nas médias e VWAP aqui 2 minutos. Vamos dar um zoom. Mercado hoje gatou uma tendência bonita, mas felizmente acabei ficando de fora, errei o time de entrada. E agora eu vou falar o porquê no meu ponto de vista. Que eu acredito que sempre tem algum ponto a gente extrair da aperto e tá melhorando as entradas. E sim, sempre alguns pontos assim na análise gráfica vai influenciar a matemática da operação e vai dificultar o movimento e muitas vezes, nem sempre, a gente vai lembrar de estar evitando ou a gente vai acabar entrando na operação. Muitas vezes vai estar um contexto ideal e a gente vai ficar olhando na dúvida e vai ficar de fora. E aí vai ter que esperar uma próxima entrada. E muitas vezes a gente vai acabar vendo um contexto e negligenciando outros pontos e vai acabar entrando, que foi o meu caso hoje. É um ponto a se observar. O contexto no 2 minutos estava bem bonito, deu uma boa barra, ó, ancorado na VWAP, média 20, já cruzando por baixo da 200, rompimento dessa cunha de alta macro, ó, dia anterior, região de topo macro, né? Máxima histórica. Aqui tivemos eu já aguardava uma venda hoje logo na abertura devido a esse movimento de clímax, que foi muito climático, no ponto que ele formou uma cunha no final do dia e fez essa correção e uma subida climática que normalmente ele tende a ficar lateral ou iniciar um movimento de correção, que o movimento já de exaustão da compra, né? E aqui eu analisei esse rompimento, olha, rompeu para fora, fez uma correção no 61.8, deixa eu só falar as características aqui que eu já apago. Ancorado nas médias 2 minutos, que foi essa aqui, né, a 9 e a 20, a 9 azul e a 20 amarelo. Na VWAP já por cima pelo 2 minutos, saindo da 205, aqui ó, tipo bar reverso, ó, bem bonito, saindo dessa 200, mas aqui ainda com uma inclinação leve na compra, VWAP por baixo ainda das médias curtas pelo 5, então não era ainda um contexto perfeito. Por quê? Porque a gente está vendendo muito próximo aqui da 200 e aqui já teve uma forte rejeição, ó, da tentativa de venda e aqui eu anotei alguns pontos, né? Contexto das médias dos 5 minutos acima da 200, então as médias curtas estavam por cima da 200 exponencial, estava rompendo aqui a 9 a aritmética, mas a 20 ainda estava lá por cima. VWAP por baixo das médias, ó, VWAP ainda por baixo das médias curtas, esse contexto não é bom, na maioria das vezes ele vai fazer uma correção, então foi um ponto que eu acabei vacilando, deveria ter aguardado uma entrada melhor. E rejeição do Fibo 61.8 macro, e ainda estar na região do Fibo. O que é o Fibo 61.8 macro? É a retração desse movimento aqui de alta, ó, do dia anterior. Esse aqui foi o dia anterior. Para quem não conhece o gráfico, nunca olhou, aqui ó, barra de 9 horas. Aqui embaixo ó, a gente consegue visualizar o horário. E aqui a última barra, ó, 18 e 20 aqui embaixo. 18 e 20. Então esse aqui é o dia anterior que foi um movimento de alta. A gente vai trabalhar com a retração desse movimento. Vai pegar o topo e vai jogar lá na mínima. Ó, ele teve uma rejeição forte no 61.8 e
fechou aqui acima dos 50 e aqui ele estava no 61.8 ainda. Chegou a fechar abaixo. Os ideal era aguardar aqui um rompimento mais forte dessa mínima, renovar a mínima e aguardar um pullback pós-rompimento aqui, ó. Aqui sim um contexto ideal. Esse contexto aqui seria mais ideal, né? Porque aqui, ó, ele já rompeu a mínima do dia, confirmou, né? As barras fecharam abaixo, ó, fechou duas barras abaixo desse suporte da mínima do dia. Ele fez o pullback, né? Teve uma realização, fez um pullback nas médias, ó, média 9 já cruzou a 200, VWAP por cima, e a 20 logo vem em seguida, mas bem próxima já. E aqui o preço, né? O preço já tinha rompido. Então aqui era um cenário com uma matemática melhor para a continuidade do movimento de baixa. Tá, mas está entrando mais caro. Tá, tu vai entrar mais caro quando tu tem uma matemática melhor a teu favor. Tu vai acabar pagando mais caro e vai acabar lucrando um pouco menos, mas a taxa de acerto vai ser maior. O teu lucro é menor, mas a tua taxa de acerto vai ser maior. Aqui, vamos voltar para o 2. Pelo 2, deu uma barra aqui rejeitando, ó, esse rompimento da LTA, dessa cunha. Ó, aqui ele fez uma linha de tendência de alta, que seria uma cunha de alta, né? E aqui ele rompeu e ele não consegue levar acima. Ó, ele bateu ali logo na abertura, fez uma, duas, três, e aqui ele rejeita. Aqui também poderia ter se realizado uma venda. Aqui ancorado na 200, ó, média 20 e a média 9 já cruzando a 200, as duas, né? E ainda ancorado na parte inferior da cunha, que serviu como uma resistência. Então aqui era uma boa entrada, uma barra fechando na mínima. Chegou a desenvolver e nem estopou, né? Foi a máxima do dia do movimento e acabou dando continuidade na tendência. Aqui foi a minha entrada, já baixo, né? Levando em consideração esse dia, a gente consideraria uma lateralidade, então eu estava vendendo baixo. Por que lateralidade? Porque ainda estava bagunçado, ele não tinha renovado, já tínhamos uma, duas, três puxadas e ele não dando continuidade dentro de uma lateralidade. Se ele não rompe, ele vai corrigir, vai buscar a parte superior. Seria uma cunha dentro de uma lateralidade. O que ele fez? Rompeu, ó, rompeu, fez pullback e iniciou um pivôzinho de alta aqui. E aqui a gente pode contar aqui uma, duas, três puxadas. Novamente aqui uma cunha buscando a parte superior dessa lateralidade do dia. Não renovou o topo. Rejeitou o ajuste, rejeitou a 200. E aqui poderia realizar uma venda. Ó, porque aqui ele renova fundo. Ele não consegue manter a ancoragem nas médias e aqui ele estopa quem estava segurando uma compra. Porque aqui a gente está operando contra 200. E aqui novamente a gente consideraria uma cunha. Cunha, um canal de alta. Pode considerar aqui também, com esse topo. E aqui ele rompeu a mínima anterior. Poderia aguardar o rompimento. Ó, aí é aquele contexto. Se a gente vai aguardar mais características ao nosso favor, a gente acaba pagando um pouquinho mais caro, mas com a taxa de acerto melhor. O que ele fez aqui? O mesmo movimento macro, ele rompe para fora da cunha, faz a correção e aqui inicia o pivô de baixo. E aqui dá mais uma entrada. Ó,
um T-bar reverso, ancorado bem na inversão da 9 com a 20 e na VWAP. Uma excelente entrada aqui com stop barato, 150 pontos. E aqui iniciou o movimento de tendência de baixo também. Poderia entrar pelo 5. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, T-bar reverso, ancorado aí nas médias. Mas ainda, ó, VWAP por baixo. Ainda era arriscado aqui pelos 5, mas estava ancorado na 200. Aqui a gente já tinha. Esse aqui também. Vou usar esse aqui. O primeiro topo, segundo topo, né? Então aqui ele fez uma puxada e aquela correção para armar um pivô de baixa com dois topos, né? Um topo duplo em forma de pullback. Uma entrada de livro, só que acabei errando o time, não aguardei aqui uma melhor formação. E aqui pelo 5 seria uma entrada mais cara, mas com contexto melhor. Ele rompe esse contexto de rompimento, pullback em dois topos, topo duplo. Aqui ele rompe abaixo e volta a fazer a correção, né? Onde que a gente vai entrar? Vai entrar no rompimento dessa mínima. Se ele fizer uma ancoragem aqui e já levar na primeira ou até na segunda barra, né? Que seria um pivôzinho clássico, ancorado na 9, um halt na 9, né? Que seria um halt na 9, já rompendo a 200 com um contexto melhor do que a entrada que eu acabei fazendo aqui. E aqui o mercado foi embora, aqui tu poderia conduzir pela 9. Por que ele andou tanto? Porque ele quebrou uma estrutura macro e ele está na parte superior de uma lateralidade macro. Ó. Desde o dia aqui, desde maio, a gente está na parte superior. De uma grande lateralidade. E aí ele fica batendo cabeça. E assim vai, ó, 1, 2, 3. Mesmo padrão que a gente visualiza no intraday, a gente vai ver no macro. Ó, finalzinho, formando cunha. Mesma coisa, poderia considerar aqui, 1, 2, 3. E aí ele tende a voltar para o centro da lateralidade. Ó, buscou já o 38. Probabilidade de buscar a região de 50 e 61.8, renovando o mínimo. Aqui ele segurou, ó, na lateralidade do dia. Deixa eu ver o dia aqui. Dia 2. Segurou aqui, ó, uma região onde teve bastante briga. Ó, região de briga. Acabou não dando continuidade ainda, mas veio forte e fez uma acumulação bem estreita. Aqui na tendência, além dessa retração macro, a gente poderia trabalhar com os pivôs do dia. Daquele pivô da abertura, pegava o topo aqui, a máxima do dia anterior, e essa mínima da acumulação, e trabalhava com as projeções de Fibo. Primeiro alvo, que entrou lá no topo, 800 pontos, que entrou aqui no pullback pós-rompimento, 400 pontos, já pagaria 1 para 1, alvo de 100%, 760, e terceiro alvo de Fibo foi a mínima do dia, novamente aí Fibonacci mostrando o resultado, 1.360 pontos para quem conseguiu segurar a tendência e manteve aí pela média 9, pelo menos dos 5,
No momento que ele toca na 9, fechou a barra, protege acima da barra. E aqui a gente vai fazendo a leitura. Como que a gente vai fazendo a leitura? A gente vai protegendo conforme ele vai buscando alvos de projeção ou suportes. Por exemplo, chegou no primeiro alvo de Fibo. Ele chegou, corrigiu, fez uma correção profunda? Não, ele fez uma acumulação estreita. O que mais? Tem esse suporte do dia anterior, a mínima do dia anterior. Como que ele rompeu? Rompeu forte? Rompeu, ó a barra que ele rompeu. Rompeu forte, uma barra extremamente forte, uma das maiores do dia. Fechou a barra abaixo do suporte rompido. E aqui fez uma acumulação e aguardou a média chegar. Quando ele faz esse tipo de acumulação estreita, tu já pode ficar mais tranquilo que provavelmente a continuidade vai ser mais provável do que uma correção profunda. Porque quando ele busca a média, ele já está com mais pressão compradora. Quando ele fica fraco, o comprador não está presente e aí ele está aguardando a média chegar e a hora que chega, o mercado deu continuidade. E aqui pode ir protegendo por cima das médias. Aqui seria uma proteção. Aqui, ó, acumulação estreita e rompe. Acumulação estreita, ó, toca na 9, fechou a barra, stop acima. Acumulação estreita, toca na 9, barra acima. Stop seria aqui, né? Se fosse conduzir pela 9. Que entrou aqui, 1.270 pontos. Então a gente pode fazer essa condução tanto pela média quanto pelos alvos de Fibo. Tu pode trabalhar com as parciais e conduzir pela média. Ou média 20 do 2, se quiser ser mais conservador, média 9 do 2 minutos. Aí pode ser que te tire um pouco antes. Né? Aqui, por exemplo, ó, fechou na 9, deixa aqui. Aqui fechou, aí aguarda romper fundo, né? Rompeu fundo. Vem tocar na 9, ó. Tocou na 9, rompe acima, aqui já estoparia. É um stop mais conservador, mas vai te tirar mais cedo no movimento. Ele vai te deixar mais próximo do preço. A média 9 é mais próxima, né, do que uma média do 9 dos 5 minutos. Teu stop fica mais caro, né, pelos 5 minutos, mas se tu pega uma tendência mais longa, tu vai acabar saindo mais cedo. Quando for uma tendência, ó, pelo 2 as barras não estão tão fortes, né? Estão mais fracas e com certeza ia tirar um pouco mais cedo. Ó, tocou aqui na 9, tocou na 9, não renovou. Aí no caso aqui seria ideal conduzir pela 20, né? Eu prefiro pela 20 do 2 minutos ou pela 9 do 5. É isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje. Deu uma tendência bonita. Deu uma boa operação aí de livro, mas infelizmente a gente não vai acertar todas as operações. Como eu comentei, às vezes a gente vai ficar na dúvida, vai acabar hesitando, não vai entrar e muitas vezes a gente vai acabar errando a leitura e entrando num contexto não tão bom. E o importante é tu manter o GR, é respeitar o stop loss para a gente estar sobrevivendo no próximo dia e ganhar no aprendizado. Se gostou, deixa um like e aí compartilha, salva e se inscreva no canal para estar acompanhando minhas operações e a minha leitura do dia. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se quiser alguém tiver interesse em dar uma olhada no dólar, deixe nos comentários aí que eu posso estar dando uma analisada também. Tamo junto e bons trades!